Boa noite a todos, agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nos acolhe, nos reúne para esse estudo todas as terças-feiras, sistemático do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E nessa sequência que a gente vem estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estamos estudando, dando continuidade ao capítulo 28, aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo intitulado como Coletânea de Preces, e nós vamos começar a partir do item 15, falando da oração que é para afastar os maus espíritos. Rogando à espiritualidade amiga e a todos vocês, que por mais que a gente já tenha conhecido, já tenha feito essas preces, lido o prefácio, possamos hoje aqui reunidos em um único pensamento na busca de um upgrade moral. Que esses ensinamentos que Kardec nos traz, nessas leituras, nesses escritos, né, nesses parágrafos, nesses prefácios, possa trazer a gente uma condição melhor de entendimento para viver com mais tranquilidade nesses tempos tão sequiosos de amor e compreensão. E aí a gente começa aqui, Kardec vai pegar uma parte do Evangelho para explicar. Porque, segundo a doutrina espírita, as nossas preces, a nossa fé, é uma fé raciocinada, onde a gente precisa entender. Tem essa coletânea de preces, a gente faz a leitura, mas há de entender o que estamos pedindo, estamos solicitando, estamos clamando, como que ocorre tudo isso? Então, Kardec, no item 15, ele vai pegar uma passagem do Evangelho e que a gente vai fazer questão de entender esse ensinamento do Cristo. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estais por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais ao sepulcro branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa passagem foi escrita lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, dos versículos 25 a 28. Bem, vamos entender um pouquinho esse contexto histórico para ver o que realmente Jesus estava querendo dizer. Carlos Torres Pastorino, lá em Sabedoria do Evangelho, no volume 5, das páginas 43 a 49, vai explicar um pouquinho desse contexto histórico e pegando alguns ensinamentos a respeito até do Antigo Testamento, para que a gente entenda essa colocação do mestre aos fariseus e aos publicanos, né? Para que eles possam entender o que seria essa questão de fariseus e escribas, escribas, fariseu e escribas hipócritas, quer dizer que não eram todos os fariseus e todos os escribas, apenas os que eram hipócritas. Ele vai dizer que ela também é referida a essa passagem, não só lá no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Mateus, ela é conhecida como os 7 ais. Ai de vós, né? Que ele está fazendo ali uma advertência aos escribas e fariseus hipócritas. E no dicionário da língua portuguesa, hipócrita é um adjetivo ou também um substantivo, que significa aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e quase sempre por motivos interessados ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, né, ou suas verdadeiras qualidades e sentimentos que não possui, quer transparecer algo que ainda não possui. É um fingimento, uma falsidade, uma simulação. Então, sobre essa passagem, o evangelista Lucas, ele também vai narrar, só que como Mateus, ele narra os 7, ai de vós, né? O Lucas vai narrar 6, porque Lucas ele vai dizer que ele vai, ai de vós, referentes a fariseus.
Só que no Evangelho de Lucas, um doutor da lei pergunta, faz uma indagação, se sentindo ofendido também com aquela colocação de Jesus. E aí Jesus passa a se referir também aos doutores da lei. Então vamos pensar que nesta situação, nós somos os fariseus, os doutores da lei. Aqueles doutores da lei, escribas, fariseus, hipócritas, que muitas vezes a gente deseja ter algo, por uma questão social, a gente simula que já tem, quando a gente ainda não tem. Parece duro falar isso, né? Mas geralmente o nosso egoísmo sempre coloca que os outros são falsos, que os outros se falseiam, são hipócritas, e que nós nem sempre. Mas se nós aqui estamos conhecendo o Evangelho com o objetivo de nos moralizarmos, há de nos colocarmos na situação daqueles que precisam se limpar, que precisam se melhorar. E ninguém pode melhorar aquilo que não reconhece que está ruim. Então vamos pensar que Jesus está falando isso para a gente. Imaginando essa passagem e entendendo como é que foi que Jesus chegou até lá, Jesus tinha sido convidado por um fariseu a almoçar na casa dele. Depois das pregações no coletivo para todo mundo, lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 11, vai narrar que Jesus foi convidado a ir almoçar com esse fariseu. E Jesus aceita. Olha que legal, né? Acho que a gente podia pensar assim, será que se alguém que fizesse parte de uma situação de vandalismo, de destruição, como a gente assistiu por esses dias, nos convidasse para almoçar na casa dele, será que a gente iria? Convidasse para conversar conosco, para discutir algum assunto, para esclarecer alguma coisa, será que a gente iria? Bem, Jesus foi. Jesus foi, e logo quando ele chegou lá, que ele foi comer, eles já tinham notado que Jesus não tinha lavado as mãos. Isso aí eles já tinham achado estranho, porque lavar as mãos antes das refeições, para os fariseus, era um ritual, até demorado, tinha todo ordens para ser feitas, não era algo assim. Jesus já chegou à mesa. Então Jesus foi, com uma brandura danada. Só que ao almoçar, estar entre eles, Jesus não negou a sua natureza, a sua ordem, a sua noção de moralidade. Vejamos, nessa primeira parte que Jesus disse lá assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de também o exterior fique limpo. Então, essa foi a primeira, assim, na ordem lá do Evangelho de Mateus, é como se fosse a quinto ai de vós. Mas Kardec pegou aqui para a gente poder entender e tirar esse preceito moral para que a gente pudesse fazer as preces em relação para afastar os maus espíritos. Então, vamos entender isso aqui, o que Kardec queria dizer nessa passagem, porque ele pegou essa passagem e o que Jesus estava nos dizendo. Então, nesse momento, Jesus estava condenando o zelo de limpar o exterior do copo e do prato, embora ele por dentro esteja cheio de sujeira, de injustiça, de rapina. Claro que Jesus não estava querendo dizer puramente no sentido material, mas ele estava querendo falar no sentido alegórico, no sentido espiritual, porque era um assunto de um rito e não propriamente da higiene, hoje tão observada nos dias em um mundo em pandemia, onde a gente de fato precisa cuidar da higiene. Mas foi observado para Jesus uma questão de já estavam incomodados por ele não ter lavado as mãos, né? Mas Jesus orienta para primeiro a gente cuidar do interior, do espírito. Não é para não cuidar do exterior, é que o cuidado primeiro é com o interior. Então, sendo esse sentido figurado, o interior é o espírito, para que todos os outros atos materiais, o corpo, também possa ficar puro. Então, era essa questão dos ritos, essa cerimônia, essa observância da aparência de santidade, que não ia fazer com que o espírito ficasse puro. Ao contrário, o espírito puro
torna tudo ao seu redor santificado. Então, é exatamente o inverso que Jesus estava mostrando ali. Olha, se a gente está querendo limpar a parte de fora, é preciso primeiro limpar a parte de dentro. Aquele ensinamento que Paulo coloca para a gente, todas as coisas são lícitas, embora nem todas convêm, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. E também quando Paulo diz, nem todas dão um bom exemplo, nem todas as coisas dão um bom exemplo, nem todas as pessoas dão um bom exemplo. Também lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23. Então, essa limpeza ritualística constituía uma prática religiosa entre os fariseus. Mas os fariseus exageravam nisso. Por que eles exageravam? Porque lá na lei, em Levítico, no capítulo 15, do versículo 11 a 12, estabelecia a necessidade apenas para os homens vitimados por doença venérea, para que eles pudessem se limpar e não contaminar toda a mesa. Todavia, o medo dos fariseus era tão grande, desses fariseus hipócritas, já que não sabia quem é que estava contaminado ou não, eles começaram nesse rito e nesse costume a exigir que todos cumprissem o ritual das mãos e fizessem tudo aquilo antes de sentar à mesa e se alimentar, mostrando que estavam puros para uma exibição. Então, nesse caso, o mestre, ele vai direto ao assunto, mostrando que não é o recipiente físico material, o prato ou o copo, que necessitam dessa limpeza primeiro, mas o interior, o âmago do coração, né, dos pensamentos, daquela condição de tranquilidade na alma, de entender a necessidade da partilha, de viver bem, de viver entre eles. Então, Jesus revela que essa exigência, essa rígida exigência, né, era nada mais do que uma transferência psicológica, em que a criatura descarrega no objeto todo o peso da própria consciência, para que com isso se sentisse aliviado. Então, por exemplo, eu pego toda a minha impureza, que está difícil de limpar aqui os meus preceitos morais, meus vícios morais, os meus defeitos, e coloco que é nesse copo, é nesse prato que está sujo que eu vou comer, que eu tenho que limpar tudo, para que eu me desvie do caminho. Eu faço uma autossabotagem muito bem conhecida hoje, né, entre nós, que a psicologia tanto fala. Eu me saboto, ao invés de eu cuidar do que eu preciso cuidar, eu coloco daquilo que não vai me limpar de verdade. Então, essa frase, assim, com esse adjetivo que ele coloca dessa hipocrisia, né? Ele ainda chama assim como se a gente fosse insensato, né? Olha, não tem uma lógica. Então, essa distinção estabelecida entre o recipiente e o interior faz-nos compreender, logo de início, que temos que usar o sentido metafórico e não mesmo o sentido real. Porque a limpeza da casa, a limpeza do corpo, a higiene do corpo, ela é muito importante. Mas que a gente deve se ocupar espiritualmente da limpeza moral para que tudo mais fique limpo, né, automaticamente, com inteligência, com compreensão e tudo mais. Isso é muito importante a gente entender essa limpeza. E como é que a gente faz essa limpeza? Ora, se for uma limpeza moral, o contrário de maldade é a generosidade, é a bondade. Então, para vencer a minha maldade, eu preciso ser generosa, eu preciso ser bondosa, eu preciso compreender. Então, para combater os vícios primordiais em relação à avareza e ao egoísmo, é que a gente precisa ter esse ideal de doação do próprio espírito em atos de socorro, de iluminação, de conforto e de assistência. E não em atos de apontar dedo, de criticar, de xingar, de fazer calamidade, de botar mais lenha na fogueira, mas de acalmar os ânimos, de trazer um pouco mais de paz. Então, quem organiza sua vida sem ambição egoística, sem enclausuramento em si mesmo, mas aprende a dedicar-se integralmente ao próximo, com autodoação plena, verá que tudo é puro para si, não apenas essa pureza legal, né, que a gente olha e está tudo limpinho, mas a pureza ideal, é a pureza real, que é a pureza da alma. Então, Jesus estava querendo dizer aos fariseus hipócritas que ele deixasse de ser hipócrita. E eu vejo uma coragem no mestre tão grande, porque é você poder chegar para aquela pessoa
que está convivendo com você e falar, olha, faz isso não convém. Sabe, às vezes a gente não tem coragem de falar isso. Imagina Jesus sendo um anfitrião nesse almoço, ali uma pessoa de honra, e chegar com tranquilidade, com firmeza, sem agressividade, e me falar, olha, ai de vocês que estão fazendo isso. Então, alguém que fosse aí, mexesse com essas coisas que a gente não concorda, de depreciação, de violência, chamar a gente para almoçar e a gente falar para eles assim, olha, ai de vocês que estão destruindo as coisas, porque vocês vão ter uma hora para construir tudo e vai ser muito difícil, né? Com tranquilidade, com calma, né? Como uma advertência, não como uma destruição. Então, com uma coragem de se posicionar, de ser firme, sem ser agressivo. A gente ainda tem muita agressão dentro de nós, a gente fala acusando, né? E Jesus fala orientando, sem subterfúgios. A outra parte, quando ele vai falar do Evangelho, ele diz que, então, sobre os túmulos caiados, né? Que ele compara isso. Então, são comparados os fariseus e os escribas hipócritas aos sepulcros caiados de branco, que se refere ao costume da época. Lá no calendário judaico, desde o dia 15 de Adar, os sepulcros eram caiados de branco, para que ninguém, por descuido, tivesse contato com o túmulo, já que lá na lei, em Números, no capítulo 19, versículo 16, atribuía impureza legal a esse contato. Quem tivesse contato com o túmulo, com algum moribundo, né, também era considerado impuro. Então, branqueava para que todo mundo pudesse identificar. Sendo branqueados, todos o viam e evitavam. Mas por dentro, continuava sendo túmulo, cheio de ossos, de cadáveres, de impureza de toda espécie. Então, continua o sentido metafórico, mas já agora explicitamente traduzido. Então, vejamos ser. Assim vós que pareceis justo aos homens, mas internamente estáis cheios de hipocrisia e ilegalidade, né? São como esses túmulos caiados. O que adianta? É bem interessante para a gente perceber que quando a gente vai tratar, então, aqui, de pensar em fazer uma prece para afastar os maus espíritos, a gente tem que entender que quem são os maus espíritos? Esses maus espíritos estão próximos de mim por quê? O que atrai esses maus espíritos? O que eu tenho por dentro para que eles venham até mim? Então, é bem a gente entender que toda criatura humana é inegavelmente um fariseu e um escriba hipócrita, e por não ainda conseguir viver plenamente essa pureza de coração. Nós aqui estamos nessa construção. Então, imagina, quem olha para a gente aqui no Cantinho de Jesus, né? Vamos olhar aqui para a Tatiana, falando, dando uma palestra, e fala, nossa, ela não deve ter erro nenhum, né? A família dela, os filhos, deve estar ótima. Não, ao contrário. Eu sou, como diz Kardec, fazendo um esforço para vencer minhas más inclinações. Dentro de mim ainda tem muita impureza a ser limpada. E que eu rogo a Jesus e a todos vocês que orem por mim e por todos nós, para que a gente consiga limpar todo esse ranço que ainda atrai espíritos encarnados e desencarnados que gostam e alimentam desses defeitos que eu ainda tenho e que eu preciso limpar. Então, é importante a gente entender essa advertência de Jesus nessa passagem, antes de fazer a prece para afastar os maus espíritos, para entender de fato como que a gente afasta os maus espíritos, se purificando, se limpando, cuidando do espírito, da essência e não da aparência. Não basta a gente só fazer uma palestra, fazer um estudo e falar no cantinho de Jesus. Olha, não é assim. É um processo onde a gente não pode se esconder, não adianta olhar para vocês e não encontrar o meu egoísmo, né? Ainda tão grande, a vaidade, os ciúmes. É necessário reconhecer e rogar a Jesus força, é o nosso anjo guardião, para afastar de mim esses vícios, esses defeitos morais. E aí, de fato, não servir de alimento para os espíritos encarnados e desencarnados que ainda se alimentam, se aprazem, se satisfazem com esses defeitos. À medida que a gente conseguir fazer isso,
a gente vai vencendo e vai dando força para que esses espíritos também se fortaleçam e vençam o mal que há neles, como nós estamos vencendo o mal que ainda há em nós. No item 16, Kardec vai falar sobre o prefácio da prece. E é interessante que ele fala sobre que os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Mas vamos falar assim, vamos mudar essa palavra, porque se a gente fala assim, perversidade, a gente imagina que é algo muito grande, né? Uma perversidade, algo muito cruel. Mas vamos alimentar o seguinte, que os maus espíritos, vamos trocar a palavrinha mal por ignorante. Ignorante naquele que de fato ignora, não conhece o bem que pode fazer, e por não conhecer o bem que pode fazer, continua fazendo o mal, entre aspas, continua ignorando o bem. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que é sobre um vício físico, que quando está na parte material, na parte mais física, a gente consegue compreender. E depois a gente pode trazer para um lado mais espiritual. Vamos pensar na bebida, a bebida alcoólica, que é socialmente aceitável, que todo mundo acha que não tem problema nenhum, que é uma droga lícita pela lei dos homens, mas a medicina comprova o quanto mal essa bebida faz ao corpo humano. Aqueles que ignoram o mal e subestimam o efeito degenerativo da bebida no corpo humano, continuam bebendo. Aqueles também que ignoram por não conhecer, né, que como que os espíritos que estão desencarnados e que ainda sentem necessidade de sentir o prazer da bebida, se aproximam daqueles encarnados que ainda bebem, para beber junto, para se alimentar do vício. Então, há ali uma atração. Então, aquelas pessoas que ainda não sabem, o que elas fazem? Elas bebem tranquilamente. Não é porque elas são perversas, mas é porque elas ainda não entendem que se elas tiverem uma consciência de que aquele álcool pode piorar muito a sua vida, pode acabar com o seu organismo, esse corpo que precisa ser limpo, né? Esse corpo que é essa parte externa, que precisa de uma higiene também, que eu costumo dizer, né, 100% sem álcool, com o corpo limpo, para que os remédios possam fazer efeito, para que o seu corpo tenha vitalidade. As pessoas ignoram e continuam, mas o fato delas não saberem não impedem ainda de algum espírito que sente ainda a necessidade desse vício beber junto com ela. Então, nessa situação, o que a gente pode fazer com que um espírito que ainda sente necessidade de beber junto com ela, para a gente afastar esse espírito? É só quem está encarnado não beber. Se a pessoa não bebe encarnado, como que esse espírito vai se sentir atraído? Vamos tirar a bebida, porque às vezes a pessoa fica incomodada e pode pensar assim, ah, mas eu bebo e não faz mal nenhum, e a Tatiana está falando para eu não beber. Não, estou citando um exemplo. A escolha é de quem faz o ato. Está livre, né? Mas vamos pensar na questão dos mentirosos. Então, a pessoa conta muita mentira. A pessoa está ali sempre naquele vício ali da mentira. Vai atrair mentes, espíritos encarnados e desencarnados que se sentem bem mentindo. E aí entram naquele teatro de hipocrisia. Como que a gente afasta as pessoas mentirosas da nossa vida? Não mentindo. Para que eu vou mentir? Parando de mentir. Então, é interessante que quando a gente faz essa leitura, e Kardec vai explicar para a gente, ele vai dar algo, não só a prece, mas ele vai dar todo um movimento de pensamento, de sentimento e de ação para que a gente, de fato, se limpe. Porque se a gente quer que outras pessoas não façam mal, nós não devemos fazer mal. E se a gente troca a palavrinha mal pela ignorância, nós não devemos ignorar o bem que já podemos fazer, por mais simples que seja, por mais algo que seja assim
insignificante, um bem que parece ser insignificante, porque uma faísca de luz, um vagalume ilumina uma escuridão. Já não é mais só escuridão. Então, é importante a gente começar a prestar atenção, a entender que é desses bens, assim, pequenininhos, né? Uma pedrinha, um diamante, assim, que parece que é tão insignificante, bem pequenininho, mas que ilumina, que afasta a escuridão, a ignorância. Então, Kardec fala que para afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Então, não adianta a gente falar para uma pessoa que mente, para ela parar de mentir, porque eu não quero mentira mais. Basta eu não mentir. Tem uma história bem interessante de um monge budista, que a mãe entrou uma fila muito grande para poder falar para ele, orientar o filho dela. Até Haroldo, que gosta de contar muito isso em suas palestras. Que o filho estava diabético e não podia comer açúcar. Aí a mãe entrou, pegou uma fila enorme, foi falar para o monge, olha, pede para o meu filho para não comer açúcar. Aí ele falou, volta aqui, acho que foi mês que vem ou semana que vem, alguma coisa assim. Aí a mãe voltou, enfrentou aquela fila toda de novo, levou a criança, e aí ele virou para o menino e falou, para de comer açúcar, menino. Aí a mãe falou, mas por que você não falou isso há um tempo atrás? Ele falou, porque eu comi açúcar. Eu precisei ficar sem comer açúcar para pedir ele para parar de comer açúcar. Então, Kardec fala, olha, não adianta pedir, não adianta falar afasta, se eu ainda alimento, se eu ainda trago em mim o que entra em sintonia com ele. Então, os espíritos maus, e aqui a gente coloca os espíritos que ignoram o bem que já podem fazer, farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Então, pensa, gente, não adianta a gente dissimular, sabe? Aquela questão, assim, da introdução do livro Nosso Lar, conhecereis a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então, enquanto a gente tem um corpo físico, a gente tem dificuldade de enxergar nosso perispírito. Mas eu sempre brinco que quando a gente se despojar desse corpo e que vinha esse desencarne, e a gente puder olhar para os nossos perispíritos, nós vamos ver de fato as nossas sujeiras. Mas será que com toda essa doutrina, todos esses esclarecimentos, nós vamos esperar o nosso desencarne? Será que nós não podemos buscar, né? Como diz André Luiz, busque a verdade antes que a verdade surpreenda. Vamos olhar para nós, queremos afastar os maus espíritos, vamos afastar o que a gente ignora de bem que já pode fazer e começar a fazer agora. Que seja com uma palavra, que seja com uma prece, né? Com uma tranquilidade em meio ao tumulto, há uma cena de terror na TV e nada de colocar mais lenha na fogueira, nada de acusar e pedir, Senhor, rogue por nós, olhe para nós. Nesses momentos de grandes dificuldades e de ideias políticas que populam todo o nosso país. A posse do presidente, ele disse claro que ele iria governar para todos. Então não é para poder brigar, nem para ter rivalidade. A guerra acabou e ela precisa acabar primeiro na nossa mente, no nosso coração, para que qualquer cena a gente não pensa eles contra nós, nós contra eles. Não. É para eliminar o mal, não é para alimentá-lo. O máximo que a gente faça, misericórdia, Senhor, cuide de nós, de todos nós. É o reino dos céus, é onde os algozes e os mocinhos são unidos. Fiquem juntos, como no final do livro Paulo e Estevão, onde as palavras do Mestre explicam para Paulo que no reino dele, os algozes e as vítimas andam de lado a lado. É por esse mundo que a gente luta. E para isso é necessário a gente eliminar o nosso mal que há em nós. Então, assim, Kardec continua a falar lá no prefácio, no item 16, que assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Seria assim, gente, como que eu entendo isso? Como é que a gente evita os maus espíritos? Evitando o mal em mim. Porque eu me torno uma
um exemplo para aqueles que podem também deixar de ignorar o bem e começar a fazer o bem. Por exemplo, eu citei o caso da bebida. Se eu deixo de beber, de fato, eu também mostro para as pessoas que quem ainda está lutando contra o vício, ainda sofre de alcoolismo, ele também consegue. Por quê? Eu não tenho 3 braços, eu tenho 2 igual ele. Eu tenho 2 olhos, eu tenho uma boca, do mesmo jeito, somos seres humanos, somos espíritos encarnados. Se um consegue, o outro também consegue. Torna-se um estímulo para fazer o bem. Ah, mas isso é coisa pequena, isso não tem problema. Olha, se você não tem ninguém na sua família com uma questão parecida, se deteriorando com algum vício, para você pode achar que é só fantasia. Mas é uma realidade ainda, no mundo de provas e expiações, vencer esses vícios físicos, vencer ciúmes, que gera tanta agressividade, né? A gente precisa vencer tanta coisa em nós. E para vencer, há de necessidade de considerar o bem que já pode fazer. Isso sim é limpar o mal dentro de nós. Kardec ainda acrescenta: vivendo num mundo onde estes pupulam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Então não adianta a gente ter boas qualidades no coração, porque a gente ainda não está salvo. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Então, a gente precisa ter força para a gente resistir a essas tentações, de não mentir, de evitar algum estímulo de agressão, né? Uma má resposta, uma outra má resposta, uma truculência. Vamos evitar. A gente consegue, gente. Às vezes a gente silenciar para a paz reinar é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. Então, a gente faz, sabe? Para que a gente limpe o nosso coração, não é só para limpar o ambiente, mas para limpar a nossa casa mental, que às vezes ficamos tanto cheios de ideias, e a gente é tão passional, que a gente acredita que só a nossa ideia é que é a única certa do mundo. É ignorar o bem que já pode fazer, pois eu sei que estou em construção, portanto todas as minhas ideias não são perfeitas, eu ainda estou em construção, para que eu vou me apegar, né, a essas ideias como se fossem absolutas? Deus é a inteligência suprema, eu sou a inteligência em desenvolvimento. Então, estou longe de ser a inteligência suprema, mas sou filha dela. Portanto, posso ter humildade suficiente para reconhecer que não preciso de me apegar a essas ideias. E que eu posso e devo ser amiga daquele que pensa diferente. De aceitar um almoço na casa do que pensa diferente. E não dessa rivalidade que fica dentro de mim, me corroendo por dentro. E aí, vem a prece no item 17, aonde Kardec, ele escolhe assim, para nos ensinar, para quando a gente começar a ter essa tranquilidade de ver como que a gente roga auxílio para nos limpar, e com isso limpar todos aqueles que nos rodeiam, desse ignorar o bem que a gente já pode fazer, né? Que na verdade é o mal. Quando eu ignoro o bem, eu acabo fazendo mal. Então diz assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemuro contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos sombeteiros, que vos divertis com a crueldade deles, que vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossa sugestão. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Olha que bonito, gente. Imploro a misericórdia de Deus para vós. Eu não quero vingança, eu não quero raiva, eu não quero te prender, eu não quero te prejudicar. Eu só imploro para vós a misericórdia de Deus e para mim, que também estou atraindo você. A prece continua. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho
e da presunção. Tá vendo? Preservai do orgulho e da presunção. Por que eu acho que eu sou melhor do que eles? Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. É nessa prece que Kardec nos ensina como que a gente vai fazer a limpeza, que Jesus nos sugeriu a fazer essa limpeza moral, que o mestre fala com tanta tranquilidade, com tanta firmeza, entre aqueles que ele foi almoçar, que ele era convidado de honra. Tem uma psiquiatra que ela faz muito, está muito nas redes sociais, que é a doutora Bia, né? Chama Beatriz, e eu gosto muito de citá-la, que ela fala um dos seus posts assim: ah, não, ele é meu amigo, mas ele bate na mulher. Ah, ele é meu amigo, mas ele matou alguém. Não, mas espera aí. Ele é seu amigo e você não vai falar para ele que ai de você, que bate na mulher, que não fica bem? Olha, que você vai ser agressivo e vai matar as pessoas? Isso você fala com firmeza, mas sem condenação. No momento de instruir, olha, não é assim. Isso na intimidade, é quando está ali, entre em um ambiente propício, como Jesus fez, né? Então a gente precisa ter essa coragem, mas uma coragem bondosa, não de afrontamento, não de colocar o dedo, não de humilhação, mas de apresentar o bem que já se pode fazer. O bem que já podemos fazer é capaz de nos livrar, de nos limpar do mal que ainda fazemos. E não nos enganemos, né? Ainda fazemos muito mal. A caridade e a humildade, geralmente interpretadas como emprego apenas das palavras, mas ao contrário, é algo que de fato nos alimenta e nos fortifica, como diz Allan Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Então, é nesse momento que a gente precisa utilizar com todo amor, com toda coragem. Tem uma mensagem do... Eu falo do nosso, né, gente? Mas, assim, do nosso querido Albino Teixeira, lá no livro Paz e Renovação, da psicografia do Chico Xavier. A lição é a 28. E ela diz assim: erradicação do mal. Não, sinceramente, eu tenho certeza que é um desejo de todo cristão e de todo espírita cristão. Erradicar todo o mal, né? Você conseguir ser inteligência suficiente para fazer todo o bem e não ignorar nenhum bem que já pode fazer, por mínimo que seja. Aí ele diz assim: com exceção daqueles que vivem na Terra, no desempenho de tarefas especializadas de amor e elevação, todos os espíritos que se encarnam ou reencarnam no mundo se conservam no plano físico, assinalados em compromissos diversos. Então, ele está falando o seguinte: tirando aqueles espíritos que estão especializados de amor e de elevação, estão em umas esferas mais elevadas, nós aqui, né, espíritos reencarnantes, provavelmente voltaremos mais vezes, estamos aqui conservando no plano físico cheio de compromissos. Mas que tipo de compromissos são esses? Albino vai dizer para a gente: necessidade de evolução, imperativos de burilamento, encargos expiatórios e supressão de conflitos. Então, nós estamos assinalados com esses compromissos. Nós precisamos nos evoluir, a gente precisa de burilamento, a gente precisa de se limpar, a gente tem as nossas expiações que a gente vai sofrer, vai passar por elas, e a gente tem essa supressão de conflitos. Nós vamos ter conflitos. É o que a gente costuma dizer no popular: ninguém está aqui a passeio, né? Então, é isso que a gente precisa para a gente se limpar. E aí ele continua a nos informar. Ele diz assim: em vista disso, as piores calamidades suscetíveis de ocorrer na existência particular da criatura serão sempre. Então, olha, o que ele falou aqui primeiro eram as nossas necessidades gerais. Todo mundo precisa disso. Agora ele vai falar dessas piores das calamidades que está suscetível no campo particular de cada um, de cada espírito. E o que vem no âmbito particular? Olha só,
e que acaba que vão ocorrer sempre nas experiências particulares para piorar a nossa situação, né? O que que pode piorar a nossa situação em relação a dessas necessidades de evolução? Ele fala assim, ó, não conhecer os obstáculos, se a gente não conhece os nossos obstáculos, quer dizer, se a gente não conhece quais são os nossos maiores obstáculos, os nossos defeitos, os nossos vícios. Toda vez que a gente se auto-sabota, a gente quer fugir dos nossos próprios defeitos, não reconhecer os nossos próprios defeitos, não reconhecer os nossos vícios. Então, não conhecer esses obstáculos é uma calamidade que acontece com a gente no íntimo, no nosso campo individual. Ignorar as nossas limitações, toda vez que a gente ignora, olha, isso eu não dou conta ainda, então eu corro perigo. Jamais facear o peso do fracasso, quando eu não consigo entender que fracassar realmente é ruim, eu não consegui, né? Eu senti e consegui mover para vencer. Não ter opositores, porque o opositor, ele me mostra uma outra situação, algo que eu ainda não vi. No livro Renovando Atitudes, que a gente também estuda no cantinho, tem lá o texto chamado Os Opostos, e ele mostra que como os opostos formam uma unidade. Portanto, ter opositor é uma bênção, não é inimigo, porque os opostos não são inimigos, mas são aquele eixo que forma a unidade. Então, eu preciso de um contraponto. Albino ainda diz, não atravessar desilusões. As pessoas que não têm desilusões, elas não conseguem entender e sofrer as dificuldades das emoções, das conquistas morais, espirituais, emocionais. E ele ainda diz, não suportar alguma vez o vazio da solidão. Entender que às vezes você não tem nada, nem ninguém. Você. Será você e Deus. Albino encerra dizendo assim, isso porque só a crise e o sofrimento realizam a mudança, e só a mudança determina a renovação, através da qual o bisturi da vida pode ser a erradicação do mal, no âmago de nós mesmos. Albino Teixeira. Então, quando a gente quiser limpar todo o ambiente, a gente começa pelo ambiente interno, limpando o próprio coração, limpando a alma. E aí, tudo mais vai se reverberar. E aí, tudo mais ficará tranquilo. Muito obrigada a todos. Ficamos agora com Valdir Silva, em Livro dos Espíritos.